Os nomes não são exatamente dos pacientes, alguns têm nomes muito atípicos, né, para não expor nada. Então, é um machinho de 16 anos, sem raça definida. Há um mês ele estava mais assustado, menos sociável, olhar perdido. Alteração supostamente de comportamento, telencéfalo e diencéfalo. Atáxico na última semana, uma diarreia há 4 dias, parou de andar há 2 dias. Telencéfalo e diencéfalo não paralisam, mas podem causar uma paresia. Vamos ver. Olha o olhar perdido do felino. Olha a dificuldade de marcha, muita dificuldade. Ataxia. Não é plégico, ele mexe as patinhas, mas é muito parético, muito magrinho. Ó, bem atáxico. Sistemicamente doente. Plantígrado. Então ele já tem que ter um foco em intumescência e um foco que pegue os torácicos. A postura plantígrada, ela nos revela muito, gente. Ó, e ele não tem retirada desse torácico. Ele tem plantígrado nos pélvicos. Para não ter retirada do torácico, isso tem que estar em intumescência do torácico. Para ser plantígrado, tem que estar em intumescência do pélvico. Isso aí é multifocal. Ou é enorme, que está indo desde C6, T2 até T4, até L4, S1. Muito bem. Essa é a imagem da ressonância desse paciente. Essa de cima aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó. Então vamos lá. Aqui é vértebra. As bolinhas são os discos intervertebrais. E aqui em cima, que vocês estão vendo brancão, esse cone brancão aqui, é a medula espinhal. Mas ela tem que ser branca assim? Não, olhem aqui. Ela tem que ser cinza. Ó, esse é o cinza. Ai, eu não consigo. Aqui, ó. Tem que ser cinza assim. Essa medula do nosso paciente tem hipersinal. Isso é infecção, inflamação, neoplasia, seja lá o que for. Esse paciente, a gente tentou coletar o líquor. O líquor era tão denso que ele não pingava do canhão da agulha. De tão denso. Ele ocupava o canhão, mas ele não fazia um pingo. Isso já é sugestivo de algo que tem muita celularidade ou muita proteína. Tá? Bom, a gente conseguiu fechar para um linfonodo periférico, que era linfoma. Esse é o paciente depois de 2 semanas de tratamento. Tá longe, ó, o sítio de coleta, de tentativa de coleta do líquor. Vocês podem ver que ele tá tricotomizado tanto na cisterna magna como na região lombar, porque foram 2 tentativas de coleta. Tá melhor, mas tá longe de tá bom, tá? Que protocolo foi feito? Então, já falou do protocolo. Primeiro, tumores afetando a medula espinhal dos gatos, 85 casos, outro estudo da Kátia Marioni. O que ela mostra? Que a maior parte dos tumores medulares é linfoma, 46%, 32% osteosarcoma, 10% tumores gliais, 8% meningiomas, outros ali aquele azul clarinho. Percebam, gente, quando a gente fala de tumor de sistema nervoso central, encéfalo mais medula, o que os gatos mais têm é meningioma. Em segundo lugar, linfoma. Se a gente exclui o encéfalo e olha só para a medula, o que os gatos mais têm é linfoma. Ok? Aqui um outro estudo também, que olhou casos de linfoma em 21 gatos, né? Esse ali dos 85 olhou vários casos de neoplasia. E o que esse dos 21 casos viu? Viu que 85% desses gatos que tinham linfoma medular tinham também linfoma renal, ou de medula óssea, ou hepático. Que 84% deles eram FeLV positivo e que 81% desses, todos eles tinham afecção medular, né? 81% tinham paresia de pélvico. Então é só uma caracterização. Como o nosso paciente, 85% tem multicêntrico. Então a gente tem que ver, não fechou pela análise ali desse sistema nervoso central, procura um linfonodo, tenta fechar pelo linfonodo periférico, porque na maioria dos casos dá. Vê se é FeLV positivo, porque isso é sugestivo, né? A FeLV predispõe o paciente ao linfoma, a gente sabe disso. Bom, aqui o estudo retrospectivo, são 23 gatos aqui, 21 gatos aqui, são 2 estudos diferentes, tá, gente? O que eles fizeram? Analisaram esses 23 gatos com diagnóstico de linfoma e olha a idade, que curioso, ó. Olha a idade desses gatos ali. 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 anos, muitos casos, e depois uma curva que volta a subir depois dos 8, né? 6 a 8. A gente diz que o linfoma é uma neoplasia de linfoma medular, é uma neoplasia de apresentação bimodal. Pega bem jovens e adultos idosos, tá? Ali, ó, entre os 3, 4, 5 anos, você tem pouco diagnóstico, ok? E pega mais que região da medula? Gente, olhem só. Não tem, ali nesse estudo, nenhum tinha entre T6 e T9, mas tem cervical, C1, C4, C5 tem, T1, T2 tem. Tem mais ali na região C5, T5 e T10, L7. Então, mais na região cérvico-torácica e tóraco-lombar. Tá bom, mas isso não vai excluir nada, né? Eu tenho um paciente que o principal foco dele é lombosacro. Quer dizer, não exclui nada. E o líquor sempre fecha, do meu paciente não fechou.
E olhem só, nem sempre o líquor fecha. Então, ó, aqui tem os casos onde estava o tumor, a quantidade de proteína, percebam que a gente vê hiperproteinorraquia com frequência nos linfomas, mas ó, 25, 17, 12, não é hiperproteinorraquia. Aqui, células de defesa. Aqui tá tudo alto, 30, 20 mais 1 não é alto. 3 não é alto. 0, 0. Então, vê sempre pleocitose? Não. Vê sempre hiperproteinorraquia no linfoma? Não. Mas muitas vezes vê. E aqui estão os casos que foram analisados no estudo, né? Que tinham líquor coletado no estudo. Como trata esses pacientes? Aquele paciente que eu mostrei para vocês estava na 2ª semana de tratamento. Aqui é um protocolo bastante usado para tratar esses pacientes, né? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo as semanas de tratamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que a prednisona, ó, 2 mg por quilo, 1,5, 1,5, conforme a semana. E daí na semana 1, prednisona com vincristina com L-asparaginase. E na semana 2, prednisona e ciclofosfamida. E na semana 3, prednisona e doxorubicina. Na semana 4, prednisona e vincristina. E aí por aí vai o protocolo, tá? Muito bem, o paciente que eu mostrei para vocês, que estava na 2ª semana, aquele MEG que eu mostrei para vocês, ele fez a 3ª semana de tratamento, mas ele entrou em CID, em coagulação intravascular disseminada, depois da doxorubicina. É um risco da doxorubicina e aconteceu com ele, tá? Aquele outro paciente gato, que foi o que eu abri a aula mostrando para vocês, ele viveu 30 semanas. O prognóstico desses pacientes com linfoma medular, ele é um prognóstico reservado. 50% tem remissão por 14 a 62 semanas da doença. Então, ficam aparentemente livres da doença por períodos que variam entre 14 e 62 semanas. Né? O nosso paciente gato viveu aí 30 semanas, um tempo médio diante dos casos. E gato, tem doença de disco? Gato tem doença de disco, mas vamos lá no socorrer no estudo da Kátia Marioni. Olhem só, a doença de disco aqui, ela está classificada como uma doença traumática e olhem só, a casuística, bem menor do que linfoma e PIF. Esse aqui é um paciente do Dr. Ronaldo Casimiro, que ele mostra numa aula, Tiger, um domestic short hair, macho castrado de 12 anos, com 3 pontos de hérnia de disco, com níveis de compressão diferentes, né? Ali L2, L3, L4, L5, L5, L6. Uma doença de um disco herniado já não é tão comum em gatos. Ver assim 3 discos é menos comum ainda, mas pode acontecer, ok? Gatos não são cães, que a doença de disco intervertebral é a doença mais comum. Tem esse estudo aqui do pessoal da Carolina do Norte, lá onde eu fiquei, da Karen Munhana, da Natasha Obi. Olha só, gente, eles pegaram os gatos admitidos com doença de disco entre 89 e ano 2000 na North Carolina State University. Meu, é muito tempo. E só 0,12% tinham doença de disco. Acharam 10 gatos. É pouco. Imagina, se pegarem linfoma e PIF, vai ter um monte. O que eles viram? Bom, não tem predileção racial, domestic short hair, domestic long hair, um persa, 4 a 17 anos, 2 só tinham dor, 8 tinham déficit motor, 2 tinham incontinência fecal urinária e cauda flácida, era lombar e tórax lombar. Então, não tem assim, não nos dá uma grande conclusão o estudo. Mas eles afirmam uma coisa curiosa, olha só. Interessantemente, os gatos com doença do disco lombar pesavam bem mais do que os gatos com doença tórax lombar. Talvez excesso de peso, predispõe esses gatos à doença de disco na região lombar. E aí outra observação que é importante também, que é diferente de cães. Essa doença parece ocorrer de forma bastante espontânea em gatos, porque a maioria do estudo eram gatos indoor, mantidos dentro de casa. Então não tem a ver com pula no telhado, pula. E a gente em cães diz muito isso, né, do esforço do cão. Parece que no caso do gato, não é bem esse esforço que precipita a doença, tá? Mas não muito mais do que isso o estudo nos permite afirmar. Então, mantenha sua lista de diferenciais, né? Mostrei um caso de hérnia de disco, pense na PIF do linfoma, lembre que tem outras 21 doenças, a hérnia de disco com uma delas. E agora eu pus uma sequência de papers aqui, só de coisa estranha. Olha só. Isso aqui é uma subluxação traumática de costela, da cabeça da costela, que entrou pelo forame intervertebral e causou uma lesão contusiva na medula espinhal do gato. Vocês vão falar, não é possível, gente. Foi um acidente de carro que o gato estava envolvido. É só para vocês... Se quiserem ler esses papers, podem procurar, enfim, no PubMed, mas para vocês abrirem o leque. Então, olha isso. Outro caso. Fizeram experimentalmente uma leucoencefalomielopatia nos gatos. O que eles fizeram? Eles tiraram vitaminas A, B12, B13, B6 e B1 e os gatos ficaram com alterações de medula.
Então lembrem disso. Se é possível fazer experimental, será que esses gatos estão comendo ração, pelo menos? Né? Será que tem um aporte mínimo de vitamina? E aqui, angiomatose. Ai, o que é angiomatose? Angiomatose é uma doença, uma má formação vascular. Ó, tá escrito aqui embaixo. Angiomatose é considerada uma má formação vascular mais do que uma doença neoplásica. É como se fossem múltiplos angiomas. Os angiomas são ali de parede de vaso, né? Ele se desenvolve dentro do tecido. Então fica com esse aspecto aqui feio, um aspecto meio neoplásico, mas é uma doença benigna, não é uma doença que vai fazer metástase. Um gato de 3 anos e meio com angiomatose. Olha isso, meningomielite parasitária em gatos do Uruguai. Qual é o bicho? É aquele bicho ali, ó. Ai, cadê? Goutia paralisa. Nossa, nem consigo ler, não consigo nem enxergar. Tá aqui, ó. E aqui, que não é o mesmo estudo, tá ela aqui, ó. Goutia paralisans. Olha o que está escrito nesse trecho aqui, que é outro estudo. Existem muitos relatos na literatura de doenças neurológicas causadas por migração de larvas de nematóides. Denk, que é um autor, descreveu em cães vários casos de hemorragia malácia da substância branca do encéfalo envolvendo as leptomeninges, aracnoide e pia mater. Os autores observaram uma pneumonia granulomatosa causada por ovos e estágio de mórula, e depois formas adultas do Angiostrógelos, ai meu Deus, vassorum. Angiostrógelos vassorum é um velho que a gente conhece. E tem outros relatos de migração de larva desse parasita no globo ocular, no cerebelo, na medula, com a presença de vermes adultos nos pulmões. Outro parasita que também já foi identificado, causando mielite granulomatosa em cães, são os estrongiloides, provavelmente estrongiloides ercoralis. Bom, e aí eles continuam contando ali, tem da cutebra que eu mencionei para vocês, ó, existem relatos, tô aqui embaixo. Eu vou continuar lendo aqui, não tem problema. Ó, em 2010, casos de meningomielite em gatos do Chile foram causados pela migração de Metastrongyle, outro verme. Também existem relatos de lesões causadas pela migração de larva de cutebra em gatos, com o exame histopatológico revelando uma necrose no cérebro cortical, imagina. E uma astrogliose no caminho da larva. Que aflição, meu Deus do céu. Toxoplasma gondii, também protozoários causando encefalite, sarcocistes neurona, que causa encefalite e mielite, e a gente vê isso muito em cavalo. Enfim, e daí tem também os casos de paresia, sobretudo de pélvico, em gatos, e meningomielite causado pelo nematóide Goutia paralisans, que é o caso que está aí do Uruguai. Então é muito, gente, não dá para pensar só em pifilinfoma, mas depois de pensar em pifilinfoma, olha esse. Uma isquemia olha o tamanho da lesão isquêmica. Olhem ali o tamanho da lesão isquêmica. Imagina se o cara não vai pensar em tudo antes da lesão isquêmica aqui. Então, isquemia, mielopatia isquêmica cervical. O que está escrito aqui? A mielopatia isquêmica é uma consequência de uma oclusão da vasculatura e causa uma necrose naquela região que aquele vaso que foi ocluído deveria levar sangue. E aí a gente tem achados em ressonância magnética, mas só o diagnóstico definitivo é só histopatológico. E aí a gente tem também, além da mielopatia isquêmica, a mielopatia fibroembólica, né? Que a maior parte é causada em cães e gatos, embora a gente também veja... Peraí. Pera um pouquinho, deixa eu corrigir. A mielopatia embólica fibrocartilaginosa é a principal causa da mielopatia isquêmica em cães e gatos. Mas, então, o que é isso? Sai um pedacinho do disco intervertebral, cai na vasculatura e impede a perfusão de uma área da medula espinhal. E aí você vê uma mielopatia isquêmica do tipo fibrocartilaginosa. Essa é a causa mais comum em cães e gatos. Mas também pode acontecer por um êmbolo de um trombo de qualquer origem parasitária, séptica ou de estados hipercoagulatórios. Gente, tudo que a gente falou para encéfalo pode acontecer nessa medula espinhal. Aí eles fizeram um estudo retrospectivo de casos confirmados histologicamente. 11 casos eram de trombose por causa desconhecida. E eles queriam saber, então, o que estava acontecendo isso, por que estavam acontecendo essas causas isquêmicas, e aí foram verificar e viram essas causas que podem ser fibrocartilaginosa, êmbolo séptico, parasitário, estado hipercoagulatório, etc. Bom, ai, Silvia, por que você mostrou essas coisas tão estranhas? Porque a gente não pode esquecer que elas existem. Então, eu falei bastante de gato, vou falar um pouco de cão, porque é importante
que a gente tenha as duas espécies sempre em mente, independentemente da espécie que a gente tenha decidido trabalhar, tá? Cães. Doença mais comum na medula espinhal de cães? Doença de disco intervertebral. É a afecção mais comum, é pouco frequente em gatos, responde por 0,12% das doenças neurológicas em gato, mas muito mais em cães. Em persas, eles são super representados. Entre os gatos, 1,83% das doenças neurológicas em persas. Eu tenho basicamente 2 tipos de doença de disco. A extrusão, que se chama Hansen tipo 1, e a protusão, que se chama Hansen tipo 2. A gente já vai diferenciar essas duas, mas a extrusão é uma explosão desse disco. A protusão é uma saída lenta do lugar, tá? E é isso que vocês veem aqui. Ambas já foram descritas em cães e gatos. Então aqui vocês estão vendo uma vértebra com o canal vertebral no meio, aqui em amarelo, e embaixo o disco. Quando o anel fibroso de fora do disco estoura e o núcleo pulposo sai, eu tenho Hansen 1, extrusão. Quando eu tenho uma deformação do anel fibroso para dentro do canal vertebral, eu tenho o Hansen 2 do tipo protusão, ok? Vamos falar rapidamente dos dois. Então, primeiro, extrusão. É uma degeneração condroide, esse núcleo pulposo que deveria ser gelatinoso acaba se calcificando, ele não é mais hidratado e aí ele não consegue mais ficar sendo maleável entre as vértebras, chega uma hora que estoura, rompe o anel fibroso, estoura para dentro do canal vertebral. O dano da medula, dano que ele causa à medula, que está representado aqui, ó, depende da velocidade com que esse material atinge a medula espinhal. Por isso que as protusões, que são crônicas e progressivas, acabam não levando à paralisia e as extrusões levam com muito mais frequência, porque falei sobre isso numa outra aula para vocês, que tudo que é crônico e progressivo permite que o organismo se adapte. Quando é agudo, não. Então é isso, o dano da medula é relacionado à velocidade de extrusão, essa força de impacto. É mais comum nos condrodistróficos, a gente está falando dos dashes, dos beagles, dos shih tzus, dos lhasas. Acima de 2 anos, os bulldogs, eles podem ter doença de disco antes de 1 aninho, tá? E a manifestação clínica, às vezes, pulou do sofá e paralisou, e às vezes foi piorando dentro de alguns dias. A extrusão tem essa característica. Vamos ver agora a protusão. Então, uma é uma degeneração, a extrusão, que explode, o núcleo pulposo está endurecendo, e uma hora ele força aquele anel fibroso de volta e sai para o canal medular. Canal vertebral. Canal medular é onde se produz medula óssea, gente. Faz sangue dentro de osso longo. Aqui é canal vertebral. O Hansen tipo 2, que é essa protusão, ele é, na verdade, um espessamento desse anel fibroso. Então, o que a gente vê é isso, ó. Não é nada explodindo, mas é um deslocamento lento e progressivo, tá? Empurrando essa medula. Acontece mais em cães de grande porte, que não são condrodistróficos, já mais velhos, adultos, idosos. É crônico, progressivo, é muito menos agudo do que a extrusão. E a Hansen tipo 3 é um pedacinho desse disco que está mais desidratado, ele se solta. Se ele cai na vasculatura e impede a perfusão da medula, ele vai fazer aquela mielopatia isquêmica fibrocartilaginosa que a gente viu. Mas se ele vai como um míssil, sem pegar carona em vaso nenhum, ele faz uma hérnia em míssil. Você faz a ressonância, não tem compressão, mas tem um edema na medula. Porque é um pedacinho tão pequeno que ele não comprime, é como se fosse um tiro, tá? Há quem chame de Hansen tipo 3. Esse é inoperável, porque a cirurgia é para tirar compressão. Não tem compressão, tem que esperar passar, tá? Bom, quando a gente tem uma doença de disco cervical, então aqui tem Hansen cervical 1, Hansen cervical tipo 2. Então, extrusão, protusão. Quando eu tenho extrusão cervical? Em geral em cachorro grande. Mas extrusão não é só em pequeno? Não, às vezes os grandes têm cervical. Protusão cervical é menos comum do que extrusão. Então, o que você vai ver? Você vai ver dor intensa, ventroflexão, cifose, o bicho não mexe o pescoço, tem fasciculação, às vezes até parece estar convulsionando de tanto que fascicula,
claudica, porque tem sinal de raiz, às vezes o material está empurrando o forame, a raiz no forame, enfim. Hansen tipo 2, protusão cervical, o canal vertebral na cervical é largo. Então é mais difícil você ver a manifestação clínica, porque começa a protuir e a medula vai se ajeitando para cima. É uma dor cervical mais leve, uma leve paresia progressiva, não é um pesadelo tão grande para o paciente. E casos toracolombares? Bom, as extrusões acontecem nos grandes entre T12, L1, L1, L3, né? L1, L2, L3, então entre T12 e L3. Nos gatos, L4, L5. E as protusões? T12, L3, L4, L5. Então o lugar não muda. O que muda de manifestação clínica? Tudo que é agudo dói mais e afeta mais a marcha. Então a extrusão é mais aguda, dói mais, afeta mais a marcha. A protusão ela é crônica, não dói tanto, começa com paresia, não consegue saltar o gato, não consegue se posicionar na posição de defecação o cão ou o gato. Essa é a clínica bem típica aqui, ó. Um cão com doença toracolombar, ok? E essas outras manifestações, né? Então essa é Hansen tipo 3, eu posso chamar, já expliquei para vocês que é esse míssil, hernia míssil, pode chamar de extrusão aguda não compressiva do núcleo pulposo. Vocês vão achar assim na literatura, vão achar Hansen tipo 3 e hernia míssil. Vão ver a embolia fibrocartilaginosa, que foi o que eu expliquei, é a mielopatia isquêmica causada por um pedacinho de cartilagem. Então você pode chamar de embolia fibrocartilaginosa. A clínica, gente, de tudo isso é muito semelhante. Ou uma extrusão do núcleo pulposo hidratado. Em geral, isso acontece por trauma. O núcleo pulposo, que é o que está no meio, não está degenerado. Então, ele não rompeu o anel fibroso porque ele está seco, mas porque houve um trauma e aí houve a extrusão, rompe o fibroso e joga para fora o pulposo, ele está hidratado. Tá? Isso também pode acontecer. E daí não é Hansen nem 1 nem 2. São outros tipos de etiologia. Como eu faço o diagnóstico dessas discopatias? Identificação, anamnese, isso a gente já sabe. Posso fazer um raio-x? Pode, mas raio-x não mostra disco. Raio-x mostra espaço intervertebral. Você pode ver um espaço reduzido entre as vértebras, onde deveria estar um disco, ou seja, deveria estar preto, tem um espaço reduzido no raio-x. Se você fizer um raio-x contrastado, você eventualmente pode ver a coluna de contraste desviando, aí sim, né, desviando do disco que está protuído ou que sofreu extrusão. Se eu fizer tomo, a tomo é um exame bastante sensível para a doença, para a discopatia. Se você fizer, então, a mielotomo, que é como o raio-x contrastado, né? Você contrasta para ver o contorno da medula, e aí você vai ver claramente o desvio da coluna de contraste. Posso fazer uma ressonância? Pode. É um exame até melhor do que a tomo, vai te mostrar com muito mais clareza o edema e pode diferenciar o edema de um evento vascular. Porque, percebam, olha só, se eu tiver uma hernia míssil, eu tenho um edema. Se eu tiver uma embolia fibrocartilaginosa, eu tenho um evento vascular. Nem a hernia míssil, nem a embolia fibrocartilaginosa vão aparecer na tomo, porque não tem compressão, não vai ter desvio, eventualmente de coluna de contraste, pode aparecer um pouquinho ali de mais esbranquiçado o exame. Na ressonância, você eventualmente consegue diferenciar pelas várias ponderações o que é edema e o que é isquemia, que são processos fisiopatológicos diferentes, ok? Bom, você pensa em operar se for cirúrgico? Não vou operar de jeito nenhum. Não precisa ficar fazendo 509 exames, que é o que está escrito ali. Se o protocolo não for definir o diagnóstico e tomar medidas para reverter essa situação, para que você precisa ter o diagnóstico? Né? Fica meio estranho. Ah, mas eu quero saber se isso é disco ou se isso não é. Tá bom. Mas que sou estranho, sou. Nem toda doença de disco precisa de cirurgia. A gente já vai ver isso. Mas e para exames de imagem mais refinados, é preciso que o tutor entenda que aquilo é para definir um diagnóstico e um projeto terapêutico, né? Não é só para saber o que aconteceu. Olha só, raio-x. O que esse raio-x está mostrando? Primeiro esse aqui, o espaço intervertebral normal, um pouquinho reduzido, bem reduzido. Até parece aqui uma calcificação do disco. Aqui a gente tem um raio-x cervical, também com uma redução de espaço. E aqui, ó, a gente tem um raio-x contrastado. Então, percebam a coluna de contraste. E aqui, ó, a interrupção da coluna de contraste na seta vermelha. Vocês veem a coluna dorsal e ventral. E aqui eu tenho uma interrupção. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho uma compressão medular. Ok? Uma tomo. Olhem só. Quando eu não contrasto a tomo, eu tenho dificuldade de ver. Com muita boa vontade, eu vou ver que aqui tem é diferente, tá mais preto do que aqui que tá mais cinzinha. Mas quando eu contrasto, olha isso, o espaço subaracnoide,
Eu vejo todo o contorno da medula e eu vejo que ela está sendo pressionada por um conteúdo aqui, ó. E a ressonância? Olhem só. Olha a compressão da ressonância, onde está a seta nessa imagem. E olhem a compressão da ressonância aqui nessa imagem. Ai, tá andando demais. Aqui, ó. Ai, tá andando. Aqui na seta, compressão. Aqui na seta, vocês estão vendo edema, gente. Olha o brancão dessa região. Não o risquinho no meio. O branco fora do risquinho. E aqui a compressão, ó. Então eu vejo claramente compressão, vejo edema. Ó, vejo edema aqui, tudo branco. Não só o canal central da medula. Tudo branco aqui, ó. E aqui eu tô vendo compressão. O que tá mais preto aqui é compressão. Ok? Eu opero ou eu faço tratamento clínico desses animais? Depende. Ele só tem, então, quando o paciente tem uma discopatia, a gente diz qual é a intensidade, o grau desse paciente. Ele é grau 1, grau 2, grau 3, 4 ou 5. Grau 1 tem dor. Discopatia grau 1, dor. Discopatia grau 2. Ele anda, mas ele já tem uma redução de resposta motora. Discopatia grau 3, ele tem uma paresia que já nem anda, mas mexe os membros. 4, plégico, não mexe. 5, tá plégico, não tem percepção de dor profunda. Essa imagem está sugerindo que a gente possa fazer o tratamento conservativo dos que têm dor e que têm paresia ambulatória. Não significa que eu não possa operar esses pacientes. Se a dor for excruciante, eu tenho que operar. Mas que eu devo operar os que já têm uma paresia não ambulatória, estão plégicos e, sobretudo, sem percepção de dor profunda. Tá? Tratamento, então, clínico. Hansen tipo... Agora vamos lá. O Hansen tipo 2 é crônico e progressivo. O paciente vai convivendo com aquilo, com aquela protusão. Pode chegar ao ponto de operar? Pode. Mas, em geral, o Hansen tipo 2, o crônico e progressivo, não é só em um disco. Então, essa cirurgia tem que ver o quanto ela faz sentido, ok? Então, agora a gente está falando de extrusão, Hansen tipo 1, não protusão, aquele que saiu do lugar. Primeiro, déficit neurológico leve, a gente acabou de ver, paresia ambulatória ou dor, posso fazer tratamento clínico. Consiste no que o tratamento clínico? Confinar em gaiola e caixa de transporte de 3 a 4 semanas. Esse espaço só deve permitir mudança, giro assim, ó, em torno do eixo, para ele mudar de lugar. Não pode poder pular nem deambular, ou seja, o lavabo não é o lugar, porque ele pode pular na porta do lavabo. A gente tem que ter também um teto, é caixa de transporte. Eu não aguento, então você não tem perfil para tentar esse tratamento clínico. Só pode sair para urinar e defecar, e não é abrir a caixa de transporte e o bicho sai correndo para urinar e defecar, porque daí você perdeu todo o seu repouso, tá? Então você tem que levar, é uma área restritíssima para ele urinar e defecar. Posso fazer corticoide? Prednisona? Até pode, tá aí a dose, tá como você desmama. Agora, você fazer só prednisona sem confinar é inaceitável. Porque boa parte, você tem que confinar para que o corpo vá podendo reabsorver aquilo. Tá? Sem confinar, isso fica bem difícil. E você tá deixando ele fazer um esforço, pode aumentar a compressão e você tá tirando a dor. Você tá prejudicando o seu cachorro. Posso fazer gabapentina e tramadol? Pode. Se ele tiver no espaço restrito, pode. E se não tiver, é uma loucura, né? Porque daí você tira a dor do paciente, levando ele a mais extrusão. E a gente faz isso toda hora, né? Os tutores também, mas tá errado. Posso fazer diazepam se a dor for incontrolável e tiver uns espasmos? Pode, porque o diazepam é um relaxante muscular, mas por um tempo bem curto. Tá? Pensando daí em operar se tá tão excruciante assim. Qual o sucesso para esses casos? 70%. Muitos ficam muito bem, mas muitos têm recorrência. Eu tive um cachorrinho, pequeno pote, vira-latinha de beagle, que teve uma extrusão cervical, ficou no espaço restrito, ficou confinado por 4 semanas e viveu até os 15 anos e nunca mais teve recidiva. Tá? Então, em alguns casos, o tratamento clínico, ele tinha um exame de imagem, um raio-x contrastado, era o que ele tinha, mostrando a extrusão, e ele ficou super bem. Então, houve uma reabsorção daquela compressão, uma acomodação do corpo ao pouco que ficou comprimido, e, em geral, o material se espalha no canal vertebral e o corpo consegue administrar, se é que fica alguma compressão. Cervical mais fácil ainda, porque o canal vertebral é mais largo, né? A medula ocupa só uma parte desse canal vertebral, ela consegue se deslocar um pouquinho, não fica tão comprimida. Cirúrgico, quem que tem que operar? Paciente que você faz o manejo clínico, confina, e ele não melhora e a dor não passa. Pacientes com extrusão que estão paréticos não ambulatórios ou plégicos. Bom, se o paciente estiver tetraplégico, não mexer os 4 membros, isso é emergência, porque ele pode parar o gatilho respiratório, que é o frênico que está saindo ali na transição cérvico-torácica. Aí, se a Hansen tipo 1 é cervical ou se ela toracolumbar, na verdade a gente tem que sempre analisar a resposta motora do paciente e o nível de dor para decidir se é cirúrgico ou não, né? Paresia não ambulatória e plegia ou dor excruciante é cirúrgico necessariamente. Eu posso ter um Hansen tipo 2 agravado que eu decido operar para ver se o paciente fica melhor. São muitas técnicas cirúrgicas, né, descritas ali, hemilaminectomia,
pediculectomia, depende de que parte da vértebra você vai tirar para acessar o canal vertebral e retirar aquele material discal que está comprimindo a medula. Bom, esse artigo é um artigo de novembro de 2020, feito pelo pessoal do consórcio de lesão de medula espinhal. Aqui o Dr. Ronaldo Casimiro, que é o brasileiro que chefia o serviço de neurologia na Ohio State University, que é o presidente da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, a Natasha Obi, que é a chefe do serviço na Carolina do Norte, a Verônica Stein, enfim, outros que também integram o consórcio. O que eles fizeram? Um apanhado de estudos para conseguir mostrar alguma coisa, né? Alguma coisa que seja... O que pode servir como prognóstico para esses pacientes que têm essas extrusões, né? Que têm doença aguda de disco intervertebral. Olha o que eles nos mostram aqui, super interessante essa tabela. É fruto de vários estudos. Então, o paciente era uma paraparesia ambulatória. Do total de pacientes que sofreram manejo clínico, 72,5% se recuperaram. Os que foram operados, 98,4% se recuperaram. E aí eles somaram essa galera toda e viram em que tempo isso acontece. 84% em 2 semanas, 4 a 6 semanas a porcentagem já foi a 92% de todos que se recuperaram, né? Em 3 meses a 93,9%. E algum desenvolveu mielomalácia? 0. Então é sempre essa ordem. Vamos ali nos que estavam com uma paresia não ambulatória. Paresia não ambulatória, gente, já tem uma indicação maior de cirurgia. Mas ainda assim, dos 74, percebam o número. Quando a paresia é ambulatória, que é o primeiro caso, eu tenho 116 animais com tratamento clínico e 318 com tratamento cirúrgico. Na paresia não ambulatória, eu tenho 74 no clínico, 341 no cirúrgico. Os paraplégicos com dor profunda, ainda assim, paraplégico 77 no manejo clínico e 548 no manejo cirúrgico. E os sem dor profunda ainda tem 48 que foram manejados clinicamente e, surpreendentemente, 22% voltaram a andar. Olha que loucura. Mas 502 foram manejados cirurgicamente e 61% voltaram a andar. Então vamos lá, juntos. Ambulatório, só dor você pode tentar o manejo clínico, tá? Tem uma paresia ambulatória, uma redução de resposta motora e anda. Dos que foram manejados clinicamente, 72,5% voltaram a andar. Se recuperaram totalmente. Cirurgicamente, 98,4%. E os que tinham uma paresia que já não deixava eles andarem, 79% do manejo clínico, 93% do manejo cirúrgico. Paraplégico sem dor profunda. 56% voltaram a andar com manejo clínico. Com dor profunda, perdão. 93% com manejo cirúrgico. E sem dor profunda. 22% voltaram a andar com manejo clínico. Gente corajosa, né? De ter feito o manejo clínico. Às vezes não tem condição de fazer outro e viu que voltou a andar. E 61% voltaram a andar com manejo cirúrgico. Então, se o paciente chega no seu consultório, em qual categoria ele está? O que é o mais indicado para ele? Percebam que em todos os casos, a partir da paresia ambulatória, a chance cirúrgica é maior. Mas perceba também que há pacientes que foram operados que tinham só uma paresia ambulatória, então tem 1,6% que não melhorou. É isso que a gente precisa saber dizer. Em que tempo? Pergunta o tutor. Olha, a maior parte em até 3 meses. Mas quando era o paraplégico sem dor profunda, 3 meses depois, dos que se recuperaram, só metade tinha se recuperado. Os outros ainda foram se recuperar ao longo do tempo. E alguns fizeram mielomalácia, que é uma condição que muitas vezes vai levar o paciente ao óbito naturalmente ou à eutanásia. E olha só como a mielomalácia é relevante, 14% nos paraplégicos sem dor profunda. Será que a gente não tem que dizer, deixa eu te falar uma coisa, seu bicho está paralisado sem dor profunda. Desses pacientes, 14%, 15% não conseguem sobreviver. Será que a gente não tem que dizer para o responsável? Bom, aqui é uma imagem desse artigo para mostrar para vocês a diferença de um membro com dor profunda e outro membro sem dor profunda. É o Dr. Ronaldo Casimiro que está fazendo o exame. Primeiro é o reflexo de retirada, né? O cachorro só encolhe a patinha pelo reflexo de retirada. Até aí ninguém testou dor profunda. Nem aí. Então esse pélvico esquerdo dele, ele não tem percepção de dor profunda, mas o direito ele tem. Essa é a diferença entre perceber ou não a dor profunda. Tá? Vou falar rapidamente de 2 outras doenças de disco, além de doença da protusão e extrusão. A primeira é essa, espondilose deformante. Quando a gente olha esse raio-x, a gente fala, meu Deus, que coisa horrível, olha essas pontes ósseas, os bicos de papagaio, isso tá horrível, nossa, esse bicho nem deve andar. Esqueçam tudo isso. Esqueçam isso. Olhem se o assoalho do canal vertebral tá alinhado, porque a medula tá aqui e não lá embaixo, ok? Então, espondilose deformante é um processo degenerativo
Ponto de distração da interpretação radiográfica. Não é para ali que você tem que olhar. É o capeta, tira o olho. Não causa sinais clínicos, não comprime a medula espinhal. Proliferação óssea, em geral ventral, costuma poupar o corpo da vértebra, não costuma ser dorsal. Se fosse dorsal, ia pegar o canal vertebral. Acredita-se que a proliferação esteja associada ao Hansen tipo 2. Então, o que está comprimindo é o Hansen tipo 2. É para tentar uma estabilidade da coluna. Mas se não tiver compressão, não vai ter manifestação clínica, por mais que tenha ponte óssea. Ele tinha estabilidade, fez as pontes ósseas e não fez protusão. 18% dos animais adultos a idosos de médio e grande porte tem. A gente está falando muito mais de campo, tá, gente? Mas a gente pode ver grandes áreas de espondilose e de doenças que fazem um bloco assim embaixo das vértebras, DISH, né, eles chamam, e que elas não são sintomáticas. Olhem para o canal vertebral. Isso a gente vê em gato também. Discoespondilite. Discoespondilite é uma infecção do disco, né? O disco é uma estrutura articular. Então, o que eu tenho que ver é algo que vai da epífise da vértebra em direção ao corpo, ok? E não que começa no corpo vertebral. Então, o que a gente pode falar de discoespondilite? É uma infecção do disco, e aí, por contiguidade, eu vejo uma osteomielite das vértebras. Pode ser por estáfilo, por estrepto, cuidado com a brucela, é uma zoonose para os homens em especial, porque ela causa esterilidade. Aspergilos, pode ser uma infecção fúngica também, tá? Em geral, afeta a região lombosacra. Mas, como esse exame que eu mostrei aqui para vocês, esse raio-x, às vezes eu tenho mais de um espaço intervertebral, mais de um disco doente, ok? Mas com muita frequência a região lombosacra L7, S1, depois da região lombosacra, mais tóraco-lombar do que a região cervical. E o que eu tenho que ver, olha só, em A gente está vendo o raio-x normal da região lombosacra, e eu tenho as placas ali bem definidas, ósseas, né? Aqui eu tenho um buraco na placa óssea, estão vendo? Não tenho essa radiopacidade que eu espero nas placas ósseas. Aqui eu tenho um buraco, tá tudo já corroído, tem osteólise, ok? Muita destruição óssea ali. Bom, como é que essa bactéria chegou até lá? Pelo sangue, eventualmente, até se imaginar que isso esteja mais comum, mas a fonte da infecção nem sempre é encontrada. A gente sempre pesquisa infecção urinária, porque se imagina que muitas vezes seja uma infecção urinária a causa, algumas vezes a gente acha, outras não. Há casos relatados com pneumonia, o paciente também tem pneumonia. Pode ser uma migração de corpo estranho, pode ser, por alguma aresta de planta que entrou por ali, uma inalação que conseguiu sair, né, como quando o paciente engole uma agulha, às vezes ela sai do esôfago, alguma coisa que tenha esse caráter pontiagudo, ou iatrogênico mesmo, quando a gente acessa essa região por uma cirurgia, uma anestesia epidural, ou alguma cirurgia, uma cirurgia próxima a esse sítio da coluna, ou ainda uma injeção subcutânea intramuscular, ok? Que bicho pode ter espondilite? É mais frequente em cães do que em gatos, mais frequente em machos do que fêmeas, em geral pacientes um pouco mais velhos, mais frequente nos cães de grande porte, a gente não sabe explicar exatamente por quê. A gente vê que tem bastante dog alemão, mas também, embora muito nos machos grandes, a gente vê também em animais de outras idades. A manifestação clínica, ela é aguda, progressiva, né? Começa uma dor e vai progredindo, às vezes o paciente não come, está perdendo peso, reluta a se movimentar, até que esse diagnóstico de discoespondilite seja fechado. Tem muita dor, uma marcha rígida, pode começar a ter uma subilustração dinâmica e os déficits neurológicos piorarem. Como é que eu diagnostico? Identificação, histórico, posso ter leucocitose no hemograma, posso fazer uma cultura dessa região, se o raio-x for sugestivo, né? O raio-x é o grande método diagnóstico, em geral eu vejo, em geral não preciso de ressonância, mas a ressonância confirma. Posso fazer uma urinálise para tentar saber o foco inicial. Os achados radiográficos só tem essa particularidade. A manifestação clínica começa e eu só enxergo a discoespondilite entre 2 e 4 semanas depois do início da manifestação clínica, porque eu preciso ter osteólise e a manifestação clínica começa só com a osteomielite. Então, às vezes, eu não vejo tão claramente. Eu vejo com o tempo o colapso do disco intervertebral, a lise dessas placas, das epífises, das vértebras, das placas terminais, e vejo proliferação óssea também. Como é que eu trato? Bom, o ideal é ter cultura, mas muitas vezes a gente faz cultura, ela vem negativa, enfim, então você tem que pensar em estáfilo, você tem que pensar em brucela, tem que tratar a gente por muito tempo, 54 semanas, 1 ano, o bicho melhora e você só pode parar de tratar quando ele não tiver mais sinal ao raio-x. Demora demais. Tem que fazer analgésico, tem que controlar com raio-x pelo menos a cada 2 meses, não pode parar de tratar, ok? Como são pacientes de grande porte, no caso dos cães, ficam deitados, muita escara de decúbito, muita lesão por urina acumulada, então
assaduras, isso tudo tem que cuidar, tá? É um tratamento muito chato e muito longo. Quando a discoespondilite é por doença fúngica, então, é mais longo ainda, tá? É isso, terminamos agora o nosso módulo, não só a nossa aula de doenças medulares, como o nosso módulo de neurologia também. Valeu, gente, tomara que vocês tenham gostado. Até a próxima.